Então, vamos lá ao texto que nós estamos mergulhando, né? Que é o texto, que é o nome da mensagem, sentença. Então, vamos ler onde está escrito isso. Nós estudamos o texto de Malaquias. Nós tiramos muitas dúvidas, nós iluminamos muita gente só quem blasfemou em cima, desprezou. Paciência, amado, eu não sou o Espírito Santo, eu sou aqui só para ler. Eu não posso convencer, irmão, vamos fazer uma sessão lá no escritório de 20 horas de imersão, nada disso, irmão. Se o Espírito Santo, uma letra, uma palavra, bateu, o Espírito Santo iluminou, acabou. Não precisa de 60 horas, de sentar, ficar ouvindo 60 horas, não precisa. Porque olha, uma palavra, iluminou, abriu a mente e pronto. O que vem da parte do Senhor começa a florescer na mente. É isso aí. É assim que aconteceu comigo e é assim que acontece com todos os eleitos de Deus. Então vamos lá para Malaquias. Malaquias capítulo 1, versículo 1. Vamos encerrar por parte, né? Diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra quem? Contra quem foi essa sentença? Israel. Por intermédio de Malaquias. Então, qual é a sentença que está no livro de Malaquias, que foi contra Israel? Deus usou Malaquias. Então, tem 4 capítulos, o livro de Malaquias, do 1 ao 4. E eu tenho dito várias vezes, você que está aí pela rádio, deixa eu até conferir aqui, isso, tá bom. Você que está aí pelas rádios, nos ouvindo, eu quero deixar uma pergunta para vocês. Quando vocês ouviram pela primeira vez o livro de Malaquias, quando vocês ouviram pela primeira vez o livro de Malaquias, pastor, vai repetir isso de novo? Pô, eu falei quarta-feira um assunto, já esqueceram? Ninguém nem sabia o livro, nem o texto, nem nada. Você viu como é que eu tenho que repetir 1 milhão de vezes? Pelo menos no meio de 100, pelo menos 10, 20... fixar, né? Eu já fico feliz, já que se 10% fixar na mente, já estou bem. Já o meu trabalho já foi concluído. Então, e eu fiz essa pergunta e quero voltar a fazer essa pergunta. Quando você ouviu o pastor, você que é de uma igreja, de uma congregação, você ouviu o teu pastor pregar sobre o livro de Malaquias, ele usou o capítulo 1 e o versículo 1 primeiro, ou usou o capítulo 3 e o versículo do versículo 7 em diante, do 6 em diante. Malaquias 1 foi usado primeiro, ou Malaquias 3, quando os leram para você. Você que está aí pela rádio, manda uma mensagem para mim no meu WhatsApp, 986022369, 986022369, 986022369. Mande uma mensagem. Vocês que estão aí também, algum de vocês já sei que nunca ouviram mesmo, né? Passaram a ouvir no Ministério Restituição. Então, quando a gente não tem como estar com o povo das rádios, nós temos mais de 1000 pessoas agora sintonizadas. Eu falo por baixo, 1000 por baixo, né? Por baixo. Porque se numa casa tem 2 ou 3 pessoas ouvindo, aí você já multiplica por 3.000. É a mesma coisa no telefone, alguém está vendo, às vezes não está só a pessoa que está vendo, tem a mãe, tem o pai, tem o filho, tem tio, 3, 4, 3, 5 pessoas vendo e ouvindo ao mesmo tempo. Então aí multiplica isso. Então é muita gente, você não dá para a gente contabilizar quantas pessoas estão ouvindo. Mas eu sei que a resposta é a mesma. Malaquias 3.10, Malaquias 3.10, Malaquias 3.10 é o texto que todo mundo que é crente já ouviu falar. Mas Malaquias 1.1, então a minha função nessas 11 mensagens, o meu objetivo nessas 11 mensagens foi expor o texto de Malaquias.
Então eu não fiz pregação em cima de outros livros. Eu expus aqui o texto de Malaquias, mostrando que é impossível se cobrar dízimo à igreja brasileira em cima do livro de Malaquias. É impossível. Depois dessas 11 mensagens, é impossível que alguém ainda acredite que a sentença que foi dada por Deus a Malaquias para Israel, tem alguém ainda que tenha algum tipo de dúvida, que acredite que ainda esta sentença é para o Brasil. Eu falo nível Brasil porque nós estamos no Brasil, sabe? O Facebook é o mundo inteiro, né? Então nós estamos no Brasil, então não é para nenhuma outra nação, porque a sentença foi dirigida para uma nação com um propósito. E nós já estudamos o propósito. O propósito era recolher a 10ª parte de cada tribo que Deus divide, o seu povo dividia em 11 tribos, 12 tribos, uma que era a tribo de Levi, foi separada para cuidar de tudo que era sagrado. E isto você encontra em 2 de Crônicas 31, capítulo, versículo 2 ao versículo 10. Você também encontra em Números, capítulo 18, versículo 21 ao versículo 31. Você também encontra no livro de Neemias, capítulo 10, versículo 38 e versículo 37 e 38. Isto você encontra, né? Você encontra isso nesses 3 livros, foram os quais nós utilizamos nessas 11 mensagens. Então, a minha intenção e o propósito dessas 11 mensagens foi expor para iluminar de uma forma tal que mais ninguém se deixe ser hipnotizado por uma leitura de Malaquias e dizendo que Malaquias, essa sentença, esse decreto, essa ordem que foi dada por Deus perfeitamente, mas para as 11 tribos de Israel pegarem na sua colheita, da sua plantação, isto tudo eu estou falando, mas essas passagens que eu li, por favor, alguém coloque aí, tá? 2 de Crônicas 31, capítulo 31, versículo 2 ao versículo 10. Alguém coloque para mim aí. Números 18 é o capítulo, o versículo é o 21 ao versículo 31, para você estudar em sua casa. E Neemias, capítulo 10, versículo 37 ao 38. Tem mais de 100 passagens bíblicas que mostram que o dízimo foi instituído no tempo da lei para o sustento dos levitas, que eram da tribo de Levi, e dos sacerdotes, que eram também da tribo de Levi. Então, isto tudo tem que ficar na sua mente massificada, para que quando alguém tiver dúvida e te interrogar, você pega Malaquias. Primeiro tem que saber onde está Malaquias. Você sabe, irmão? Você que está me vendo, me ouvindo, tem gente que não sabe. Se não sabe, vai no índice e procure aqui no índice. Não é vergonha. Vergonha é não procurar. Vergonha é não querer achar. Não sabe onde está? Eu tenho livros que eu tenho que olhar no índice. Eu não sei onde está, pô. Sou obrigado a saber onde está tudo. Então eu vou aqui no índice e acho, está na página 1238 na minha Bíblia. Na tua, não sei qual é a tua página. Então você tem um índice, logo na primeira página da tua Bíblia, ali você acha qualquer livro que alguém falou para você, você anota e você vai lá depois confere. Irmã, a melhor coisa que tem é você conferir o que os outros falam para você. Antes de você passar para frente, confira primeiro se isto de fato procede dessa maneira que chegou aos teus ouvidos. Então, tendo dito isto, você percebe que Malaquias 1:1 diz que é um decreto, mas dirigido a uma nação. E eu mostrei que esse decreto está exposto aqui em Malaquias 3. Aqui, olha o versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo.
Aí eles pegam isso aqui, ó. Porque o Senhor não muda. Por isso, vós, ó filho de Jacó. Quem era chamado de Jacó? Quem era? E depois mudou o nome para Israel, representando a nação, né? Abraão, Isaac, filho de Abraão, neto de Abraão, Jacó. Jacó era neto de Abraão, que depois mudou o nome para Israel, porque ele era um trapaceiro, né? Jacó era trapaceiro. O telefone está aqui, deixa eu tocar. Jacó era trapaceiro. E aí foi mudado o nome dele. Então você vê aqui, ó, versículo 6. Versículo 6. Por isso eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Israel, de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não guardaste, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vos dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? O homem perguntando. Todavia, Deus respondendo, todavia vós me roubais, dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, a nação, olha o singular, a palavra nação. Vós, a nação toda. Ele não falou assim, as nações todas, porque ele não estava dirigindo as nações, ele estava dirigindo-se a Israel. Ele não estava falando com o Brasil, com as outras raças, as outras nacionalidades. Ele não estava falando com os gentis, ele não estava tratando com uma outra classe, ele estava tratando com Israel. Por isso que é uma sentença para uma nação. Tanto que foi, qual era a sentença, pastor? Versículo 10. Trazei todos os dízimos, aí você vê, dízimos, é singular ou é plural? Plural, mas não deveria ser dízimo, porque na igreja o pastor cobra dízimo, que é dinheiro. Não é isso que eles cobram? Dízimo, dinheiro? Não é isso que eles cobram? Mas a Bíblia diz que é dízimos. Então, por que falou dízimos? Porque era dízimo. Jesus falou lá em Mateus 23. Mateus 23. Olha aí. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, um produto. Por isso que é dízimos. Dá o dízimo do endro, 2 produtos. Dá o dízimo do cominho, 3. Só que Jesus enumera 3. E por que a igreja brasileira, os pastores brasileiros, eles cobram dízimos, dinheiro? Que aqui Jesus nunca falou de dízimo. Jesus estava criticando os escribas e os fariseus, chamando eles de hipócritas. 2 passagens que Jesus fala de dízimo, mas criticando. Se você examinar Mateus 23, é uma crítica. Jesus está criticando eles. Ele diz, ai de vós, escribas, ai de vós, fariseus, vocês são hipócritas. Vocês são hipócritas. E 90% dos líderes brasileiros, 90 são hipócritas. Sabe por quê? Porque eles cobram o dízimo do povo e eles mesmos não dão o dízimo na igreja. Eles ficam com raiva que eu digo isto, porque eles não dão o dízimo. 10% deles, ou menos, dão, que o resto, só para vocês, hein? Eles não dão. Eles não contribuem com isto, porque eles sabem que isto é uma sentença para Israel.
E eles também sabem que não é dinheiro, que é comida. Eles não dão. Eles não dão, irmão. Você pode acreditar, eu não estou denegrindo a imagem de pastor, não, amado. Eu estou te dizendo só a pura verdade. Eu não estou aqui te iludindo. Eu não vim aqui, eu não preciso disso, de denegrir alguém. Nós temos um grupo, que a gente pode ficar com esse grupo até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Sem precisar. Eu posso desligar todas as rádios, vender todos os transmissores, que se eu vender todos os transmissores com as antenas, eu arrecado mais de 50, uns 200 mil reais. Custa 50 mil reais para ter uma rádio hoje. 50 mil. Eu me desfaço de tudo, vendo tudo, boto 200 conto no bolso, 200 mil, vou ficar só com o povo do Ministério da Restituição, boto a minha rádiozinha pela internet, né, que não pago 30 reais por mês, tá, não fico tendo dor de cabeça, sobe morro, desce morro, quebra antena, o raio quebra, sabe, aquela coisa toda que eu sofro todos os dias, né? Não, mas eu me preocupo, por isso que eu quero que você que está aí pela rádio, principalmente vocês que estão aí pela rádio, entendam que a sentença que está aqui escrito em Malaquias não é para os gentios, não é para o brasileiro, não é para o Brasil. E o dízimo nunca foi dinheiro. Ofertas é dinheiro, mas dízimo nunca foi. Então nenhum pastor brasileiro pode subir no púlpito com uma consciência tranquila e dizer, vamos dar o dízimo e as ofertas, porque está escrito aqui em Malaquias. Use outra passagem da Bíblia, porque essa não cola. Essa não vai colar mais. É uma sentença dirigida pelo Senhor. Tem que ser muito cego de mente para não entender isso aqui. Tem que ter a sua mente muito cauterizada pelo verdugo. O que é verdugo, pastor? O pastor dele. Você que está me ouvindo aí, se você não conseguiu entender isto aqui, essa leitura tão simples, Malaquias 1:1. Ele nunca leu isto para você. Você que está aí pela rádio, nunca teu pastor leu isto para você. Malaquias 1:1, teu pastor lê Malaquias 3:10, mas ele não lê para você. Você que está pela rádio, ele não lê para você, ele nunca leu para você. Nunca te explicou isto. Duvido que a sentença não é para nenhuma outra raça. É os judeus. Nunca. Aí eles pegam. Se eles explicar o capítulo 1, fica difícil cobrar o dízimo no capítulo 3. Porque a pessoa vai falar assim, pô, pastor, é um decreto por Deus, certo? É uma sentença por Deus, certo? Mas não é para nós. O homem foi preso, teve lá 50 pessoas no auditório, 30 para julgar, como juízes, né, para dar o veredito lá, para analisar a situação e votar, né, se condena ou não condena. Aí quando o juiz bate o martelo, é só uma pessoa que está sendo condenada. Então, a sentença é só para um. Tem 100 pessoas no recinto, mas a sentença é só para um. Então, quando ele escreve isso aqui, essa sentença é só para uma nação. Foi. E não é mais. Nem é mais para Israel. Sabe por quê? Porque não existe mais sacerdotes. Não existe levita. Pastor, existe levita sim. Vou até colocar aqui. Vamos fazer estudo sobre levita. Levita. Estudar sobre levita. Porque as igrejas dizem que tem levita, né? A Bíblia diz que não tem. A Bíblia diz que levita era uma função do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a Bíblia diz que Deus procura os adoradores, não procura os levitas. Então, mudou. Então, por que levita? Porque cantava? Não, porque era da tribo de Levi. Levitas, porque era da tribo de Levi. Por isso chamava de levitas. É coisas que está aqui, mas se você não ler olhar com os olhos espirituais, iluminados por Deus, e ouvir
Você tem que ler. Deixa eu explicar uma coisa que eu sempre fiz na minha vida. Se você quiser seguir, segue. Ninguém é obrigado a seguir o que eu dou como conselho, mas que está na Bíblia, você tem que seguir. Sabe o que eu faço? Eu, Pedro Inácio, quando eu leio a Bíblia, eu leio alto para me escutar. Porque a fé vem por ouvir. Então eu não posso ler. Estou escutando o quê? Nada. Então você tem que ler para você. O entendimento, ele vem quando você lê. Quando você lê, o primeiro ouvido que escuta é o teu. Então, aprende essa, é boa. Tudo que você for ler, lê em voz alta. Dentro da sua casa, sozinho lá, lê. Alguém te mandou um convite. Não leia só com a mente, não. Leia com voz alta, para você ouvir. Aí vai ficar fixado. O que fica fixado é o que você ouve. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 1000. A gente come todo dia, a gente toma banho todo dia, mesmo no frio, né? Tá tomando banho todo dia, né? Tem que tomar banho, mesmo no frio. Então, abençoados, poxa, o bom é que nós conseguimos, eu tenho certeza, porque se você não me ajuda patrocinando, eu não poderia estar aqui. Então, eu digo nós, são os meus patrocinadores que me ajudam com ofertas, com sementes, com doações. Não é dízimo não, pastor? Eu não posso pegar Malaquias, eu não posso, irmão. Por Deus do céu. Escreva aí. Deixa eu ver o que ele falou aqui. Passei a mensagem do Senhor para um pastor assembleano e o cara de pau me disse que hoje somos o novo Israel e temos que dar... Eu sabia que eles... Eu falei isso com a minha esposa, eles vão dizer que eles são Israel de Deus. Eu sabia que eles iam falar isso. Os caras, eles não querem largar. Então, se eles querem dízimo, eles têm que pegar a comida, né? Porque no dinheiro... Diz aqui, ó, dízimos... Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Dízimo, comida, oferta, dinheiro. Então, tira a palavra. Então não tem que cobrar dízimo, porque dízimo é comida. Oferta e dinheiro. Aqui é Malaquias 1, 10. No finalzinho. Eu não tenho prazer em vós, o Senhor dos Exércitos, nem trarei vossas ofertas em mão. Não, aqui não. Deixa eu ver aqui. Malaquias 3, perdão. Malaquias 3, 8. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos, comida, ofertas, dinheiro. Então, elimina o que ficou pro Novo Testamento. Novo Testamento tirou o dízimo. Por que tirou o dízimo? Porque não tem mais levitas nem sacerdote. Tirou. E a oferta? A oferta é para manutenção da obra de Deus. Esses caras são tão ignorantes. Eles pensam que se eles tirarem o dízimo, a igreja vai falir, a igreja vai fechar. Que fecha, irmão. Que fecha. Que quando eu abri o Ministério da Restituição, quando eu estou à frente por Deus, Ele que abriu, alguns me disseram, 3 meses, vai fechar. O povo não vai dar nada. Irmãos, Davi falou assim, quem sou eu e quem é meu povo para te dar alguma coisa? Que tudo vem de tuas mãos. Ele falou, eu separei do meu tesouro particular. Ele separou. Não foi dízimo não, ele separou, foi ofertas e ofertas e ofertas em ouro, em prata, para fazer a construção do templo de Salomão, que o filho dele, Salomão, construiu. Não é esse templo muquirana que tem lá em São Paulo, não. Aquilo ali é idolatria, aquilo ali é idolatria. Trazer sacerdote com arca na mão, tudo rito do Antigo Testamento. Então a igreja está doente. Está doente porque a igreja não quer a Bíblia. A igreja quer ficar escutando os bispos, os missionários, os apóstolos, sabe? Os apóstolos falsos, os missionários falsos, os bispos falsos, os pastores falsos.
Eles gostam, estão viciados no falso. Estão viciados. Agora mesmo na rádio tem gente nervosa lá, com raiva. Esse pastor é chato, né? Dessa mensagem eu não gosto, não. Eu quero dar meu dízimo, eu que dou meu dízimo. O problema é meu. Ele fala assim, o problema é meu. O problema é meu. Claro que é problema seu. A minha função é te mostrar a verdade. Se Deus não te revelar isso como verdade, você vai arrumar desculpa. Você vai dar desculpa. Você vai dar desculpa. Então, amados, ovelhas de Deus, tomara que essas 11 mensagens tenham sido algo esclarecedores para vocês. Tomara. Eu torço que a igreja que me acompanha pelas rádios, você tem uma dúvida? Manda aí uma pergunta e uma dúvida. Nós tiramos já algumas dúvidas, né? Sobre aquela passagem de Marcos, né? 16. Quem crê e for batizado, né? Quem crê e for batizado, não fala de água, mas a religião falou que é água. E mesma coisa, esta casta só sai com oração e jejum. Jesus não está falando nada de jejum. Jesus não estava jejuando, Jesus não fez nenhuma oração. Jesus já deu poder para os discípulos. Eu já tenho poder. Se o poder vem no jejum, então o Espírito Santo é fraco. Atos 1,8 diz, e recebereis poder ao descer sobre vós do meu Espírito. Então, se o Espírito Santo que eu recebi é fraco e precisa que eu jejue para ele ficar forte, para me tirar um demônio, eu estou ferrado. Eu estou ferrado. Ferradinho. Porque eu não jejuo. Não jejuo. Não tenho tempo para isso. Não tenho tempo para ficar triste. Isso é um assunto fortíssimo. Jejum é tristeza, pastor? Isso. Com o tempo nós vamos terando dúvida, né? Vamos mostrar aqui às famílias o que é jejum de verdade. Muita lágrima, muito choro, muita angústia, muita dúvida na cabeça. Tá bom? Senhor Jesus, se alguém doente seja curado, se alguém enfermo seja curado, se alguém é oprimido pelo mal seja livre em nome de Jesus, se alguém está sentindo uma dor agora seja curado agora, seja curado. Eu repreendo essas dores do corpo agora, sai do corpo, eu te repreendo toda dor, sai do corpo, demônios, sai do corpo, enfermidade, sai do corpo, eu repreendo no nome de Jesus. E te agradeço, Deus, pela vida da família Restituição e pela vida dos ouvintes das rádios, meu Deus, e dos aplicativos que nos acompanham todos os dias através das nossas programações. Senhor, ilumina esse povo abençoado, esse povo maravilhoso. Meu Deus, que amanhã, Senhor, teremos um culto abençoado, muita gratidão a Deus. Eu quero conhecer muita gente nova chegando, se membrando no nosso ministério, para que nós possamos, Senhor, alcançar milhares e milhares e milhões de famílias com o evangelho da graça de Deus. Tá bom, queridos? Eu amo vocês. Eu amo de verdade vocês. Você não sabe o preço que eu pago e a encrenca que eu arrumo. Isso aí é o jejum verdadeiro. Isaías 58. Não sabe o preço que eu pago e a guerra que eu arrumo para levar a verdade para vocês. Não tenho medo de nada, não tenho medo de ninguém, de nada. Pastor, só tem 59 quilos, já é um velho de 60 anos, isso é assim? Aquele que está comigo é maior do que tudo, e na mão dele ninguém me toca. Não estou me benzendo não, ninguém me toca, tá bom? Nem você, tá bom? Amanhã, Roberta Silveira, número 10, em frente ao prédio da Nova Sedai. Roberta Silveira, número 10, em frente ao prédio da Nova Sedai. Essa rua fica beirando a linha do trem entre a estação de Olinda e de Anchieta, no meio das duas estações. Eu aguardo vocês. Aguardo você, ouvinte da rádio, do aplicativo, do Facebook, do YouTube, do WhatsApp, das redes sociais. Eu aguardo vocês às 18 horas, em nome do Senhor, tá bom? Tchau! Fica na paz, saúde, paz e prosperidade da parte do Senhor. Sabedoria, ouvir, aprender, praticar
e passar aos outros. Ouvir, aprender, praticar e passar. Tchau, 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 tchau.